Pra gente, a terceira temporada de Tensei é um sonho, né? Pode ter vários acontecimentos, além do que a gente já viu acontecer na história e também pra quem tá acompanhando a novel sabe do que eu tô falando. Por exemplo, o que a gente vai falar aqui hoje? Hoje nós vamos falar do momento em que o Diablo recrutou 3 primordiais e ainda um exército inteiro de 700 demônios pra Tempest, cara. Eu vou te mostrar tudo isso com cada detalhezinho perfeito agora, por isso eu digo, prepara, vem comigo que hoje o negócio tá intenso, insano, vamos nessa! Bora, seus otakus, beleza? Eu sou o Minas e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Galera, a gente sabe que o Diablo é um dos mais poderosos existentes em Tempest. O cara simplesmente detém um poder incrível, né? E também um comando sobre os outros demônios. Mesmo os outros primordiais, ainda assim, pagam pau pra ele. E depois do Diablo conseguir dominar Falmouth por completo, né? Que vai acontecer nessa próxima temporada, né? Depois do filme, ele até trabalhou duro pra caramba pra fazer isso. Então, o mais ideal seria o Rimuru parabenizá-lo por causa disso. E foi o que ele fez, né, pela conquista, simplesmente decidiu conceder um desejo pro Diablo, qualquer um que seja. E nesse caso o Diablo pensou e disse que gostaria de ter os seus súditos, subordinados também, pelos quais ele pudesse comandar. Então ele pediu pro Rimuru, sem querer pedir muito, logicamente, se ele poderia criar corpos artificiais para poder abrigar a alma dos demônios que ele queria trazer para essa terra. O Rimuru considerou uma ideia bem interessante até, porque o Diablo era uma pessoa importante, uma pessoa mais influente dentro e fora de Tempest também. E se ele pudesse conseguir alguns subordinados trabalhando para ele, né, como servos e tal, de fato ele seria do mesmo jeito que o Souei e o Benimaru. Isso seria fantástico. Então o Rimuru só precisava saber quantos soldados ele queria, né? Ele precisava. No caso dele, seriam mais ou menos 1000 corpos. Nesse momento, o nosso querido Slime se espantou, né, cara? 1000 cabeças seguindo o maluco? Que negócio é esse? É gente pra caraca, mano. Ele tava esperando um número menor, né? Por volta de uns 20, 30, sei lá. Mas acabou que não foi, não. E como o Rimuru já tinha dado a sua palavra, ele teve que cumprir com o combinado ali com o prometido dele. Além disso, o Diablo ainda pediu umas fériasinhas aí. Mas não era férias pra curtir. Era pra voltar pra sua casa, pro submundo, pra poder procurar esses demônios que seriam servos perfeitos para servir a ele e ao Rimuru diretamente. E durante uma fase de batalha contra o Império, o Rimuru precisava aumentar suas tropas de força também. Então, calhou de ser tudo uma junção perfeita. A quantidade de informações que ele poderia recolher seria enorme, e agarrar os movimentos do exército inimigo poderia ser feito facilmente. Um exemplo básico disso é que lá no Japão, vamos entrar numa historiazinha aqui, lá no Japão, na era do Rimuru, durante uma batalha de Tsushima, que era uma batalha no mar do Japão, uma batalha naval, a frota do Báltico da Rússia foi destruída pela Marinha Imperial Japonesa. O aspecto mais crucial dessa batalha naval era saber se poderia encontrar o seu inimigo ou não, para poder prever o ponto onde esse encontro ia acontecer. E se isso tivesse falhado, o Japão teria perdido completamente a batalha e nunca teria ocorrido isso. Em outras palavras, ele poderia dizer que foi bastante semelhante à situação que Tempest estava nesse momento contra o Império. Desde que o Rimuru simplesmente dispersou as suas forças para vários lugares diferentes, o cálculo de inferioridade dele era esperado em números de força, e a derrota era o resultado mais provável. Só que agora, para ele simplesmente olhar os movimentos do Império e focar todas as forças de Tempest nesse sentido, seria o fator decisivo para sua vitória. Se o Império se dispersasse, mudasse a rota das suas forças usando um cálculo de tempo útil, seria possível de derrotar ele individualmente, a fim de virar a maré da batalha a favor de Tempest e, em última análise, agarrar a vitória, o Rimuru e o Diablo entraram em ação. Lógico que, na verdade, o Diablo já tinha até entrado em jogo, porque lembra que a gente falou que ele pediu as férias? O Rimuru concedeu essas fériasinhas pra ele, e aí ele quis subir o número, trazer um número maior de tropas pra Tempest. O demônio era alguém incontrolável, ele foi pisoteando o território demoníaco. No submundo, ou como era chamado às vezes o inferno, nesse mundo espiritual ele derrotou os demônios fortes com uma encarnação de violência sincera ali. Os impotentes há muito tempo fugiram e aqueles com força se uniram para lutar contra isso na cabeça, só que tem um problema aí. Aquele demônio conhecido como Diablo era o sofrimento por fraco valor de poder para qualquer ouvido que tivesse lá. Esse demônio simplesmente destruiu completamente os seus adversários e continuou atropelando um em cima do outro, mas com calma, né? Os demônios eram uma forma de vida espiritual, portanto, mesmo que seus corpos fossem destruídos, eles iriam reviver através da autorregeneração. Então o Diablo tava nem aí, saía levando todo mundo. E talvez sabendo disso que o demônio não se reprimiu e deu misericórdia para aqueles que ele estava enfrentando. O Diablo era um avatar da violência terrível. Não tinha nenhuma possibilidade de ele ser derrotado por qualquer demônio. Afinal, mesmo que todos os pequenos demônios se reunissem, não conseguiriam derrotar o Primordial Preto.
Não tem como. Há muito tempo, inclusive, haviam outras pessoas que rivalizaram com ele, e aí foi quando bateu na cabeça dele de procurar os outros 3 primordiais que existiam lá e não tinham ido pro mundo ainda, que não era a Mysaria, a Rain e o Guy Crimson, os outros 3 que estavam lá, que no caso vão receber um nome mais pra frente. Estamos falando de Última Carreira e Testarossa. Soltando um ar de mistério, então, o Diablo desapareceu e deixou os corpos dos demônios que ele já tinha derrotado lá pra trás, tudo no chão. E quando ele retornou, ele pediu uma audiência com Rimuru. Se fosse o Diablo ou qualquer um dos outros executivos, eles poderiam entrar sem falar nada, sem reservar tempo com Rimuru, mas os arredores impediram isso. Esse foi o único problema. O Diablo, então, entrou com um sorriso no rosto, e o Rimuru não sabia o que ele ia dizer, mas podia ver a maldade no sorriso do Diablo. Calma que ele não ficou do mal não, meu pequeno gafanhoto. Eu acho que para outras pessoas seria um símbolo de infortúnio completo ver isso. Parecia que ele estava fazendo algo realmente mal, mas isso era por causa do ar, ele estava vestido com uma atmosfera ruim mesmo. Mas na verdade ele trouxe pessoas que gostariam de ter uma audiência com o Rimuru e conhecer o Rimuru. Por todos os meios, se fosse possível encontrá-los, nada lhes traria maior alegria. Então o Rimuru aceitou, né? Como de costume, o Diablo veio para receber ele com uma reverência incrível, isso porque ele decidiu que Rimuru seria o único mestre dele, o único que ele serviria, como se fosse um deus de fato. E a gente sabe muito bem disso. Em qualquer um dos casos, o pupilo ou algo assim que ele tinha dito que estavam indo recolher mais cedo, fazia o Rimuru acreditar que essas eram as pessoas que estavam ali. E sim, eram essas pessoas. Haviam outros demônios que satisfizeram o Diablo em termos de poder, embora fosse apenas cerca de 10 demônios. Ele até ficou meio envergonhado e meio chateado pela própria incompetência dele de só trazer 10 caras, tá ligado? Só que esses caras aí não eram qualquer um, né? O Rimuru, então, resolveu ir lá conhecer eles. Mas não parava de pensar que o Diablo era um demônio aterrorizante. Então, por que eles não entraram e se apresentaram logo pro Rimuru? Isso é mole da gente responder. Embora seja possível que eles passeiem através da barreira criada para defesa de Tempest, seria um problema se a barreira fosse quebrada acidentalmente. Então o Diablo pediu desculpas para isso. O lance aqui é que, usando o País do Leão como uma referência, o Rimuru tinha instalado um mecanismo que criou uma grande barreira para poder defender Tempest. Graças a isso, a cidade foi continuamente coberta por essa barreira defensiva que poderia diferenciar entre inimigos e aliados, e se espalhou em torno de uma circunferência da cidade. Quando um grande ataque que poderia quebrar essa barreira só seria possível por um monstro de classe Desastre, se tivesse além do rank A. Além disso, se ela tivesse ao ponto de ser quebrada, ela seria imediatamente tratada pelos sentinelas que estavam ali para poder reconstruir ela. Monstros que não são inteligentes e de classificação A, e assim por diante. Só que já que não temos mais nenhuma ameaça por um soldado do próprio país com uma alta habilidade assim, seria de boa. Mesmo entre os demônios, apenas aqueles de um escalão alto poderiam destruir essa barreira. Isso porque havia uma grande diferença entre passar por ela e destruir ela. Já teve uma noção aí, né? Com certeza está batendo na tua cabeça. Quem que são essas pessoas que o Diablo estava trazendo ali? Foi a mesma coisa que passou na mente do Rimuru naquele momento, permitindo que cada um deles se mostrassem. Dessa vez 10 demônios apareceram, e 3 deles eram arquidemônios. Mesmo com uma alta classificação de convocação de demônios, convocar arquidemônios era uma tarefa quase impossível para vocês terem uma noção. De qualquer forma, um deles tinha uma força de classe estratégica completa. E para vocês, mais uma vez, terem uma noção, se os seres humanos tentassem chamar um desses demônios, eles precisavam de um ritual grande, numa escala de nível nacional para fazer isso. E ali tinham 3 dos demônios, não era só um não, cara. Lembrando que a gente está falando do Diablo, né? Que é originalmente um arquidemônio também. E ainda assim o Rimuru conseguiu invocar ele sozinho. Então possivelmente ele conseguiria trazer os outros também. No passado eles poderiam ter sido seus conhecidos ou algo assim. E isso era óbvio. Os outros 7 demônios que também vieram, que a gente falou que tinham 10, eram demônios maiores. Mas ainda assim eles pareciam ser especiais dentro da sua raça. Eles tiveram uma presença digna do grande demônio. O Diablo os trouxe porque eles choraram e juraram que eles seriam úteis ao Rimuru por todos os meios possíveis. No entanto, a parte sobre eles chorarem pode até ser verdade, né? Essa parte aí é legal, mas a parte sobre eles quererem serem úteis pro Rimuru era algo questionável para ele. Afinal, eles ainda tinham traços a serem ultrapassados, com certeza, e parecia que eles queriam dizer alguma coisa, mas não pronunciavam uma palavra. Parecia também que o Diablo tinha, instruído ele, dado instruções detalhadas e rigorosas, ó. Pegou firme ali, não fala não, senão te rebento lá no meio do negócio. É mentira! Os demônios então inclinaram todas as cabeças e aí juraram sua lealdade ao Rimuru. Diablo sentiu que ele parecia satisfeito enquanto ele observava todo o espetáculo acontecer.
Na verdade, o Rimuru estava até feliz pelo Diablo ser um aliado. Afinal, quem não teria, né? Por isso que eu digo pra vocês, eu sempre troco uma ideia com o Diablo aqui no telefone, pô, parceiro de longa data. Isso aí, pô, das antigas, das antigas. Mas bem, então, nós tivemos então 10 novos companheiros que, pelo fato deles serem demônios, formavam uma vida espiritual. A gente já comentou isso aqui. Por eles serem uma vida espiritual, o poder mágico deles era necessário para manifestar os corpos físicos. Eles foram especialmente feitos para esperar no exterior e não no mundo atual. Então, de repente, lembrando de uma coisa que a Train tinha dito há um tempo atrás, deveria ficar tudo bom torná-los possuidores de golems cultivados. Primeiro de tudo, o Rimuru engoliu todos os demônios como o rei da gula Beelzebub e os armazenou no seu estômago. Com o Diablo e os outros se transferindo para a oficina de Ramírez, lá o Rimuru explicou as circunstâncias todas para Ramírez e ela deixou, né, os próprios demônios habitar dentro de cada golem de cápsula que eles tinham criado. O resultado dessa incorporação foi um grande sucesso. Os demônios flutuaram como se estivessem dormindo dentro de uma água mágica, e quando despertaram, a incorporação iria literalmente conceder a eles um corpo completo, que poderia ser completamente útil na sequência. E obviamente que seria inconveniente se o Rimuru não desse o nome para cada um deles. Pensando nisso, o Rimuru decidiu dar nomes então, porque era algo desagradável quando uma grande quantidade de poder mágico fosse consumido. Precisava ter cuidado com isso. Então o ideal era que o Rimuru definisse um limite por dia a ser consumido. E foi justamente o que ele fez, cara. Primeiro, então, ele chegou lá para os amigos de luta do Diablo, os 3 arquidemônios mais bravos que tinham ali. Cada um deles iria receber 2 dos melhores golems com seus respectivos acessórios. Um deles era um único, Stray. E parecia que ele escolheu lutar contra o Diablo. E, aliás, foi até esmagadoramente derrotado pelo Diablo, porque não tem como, né? Então assim foram dados os nomes: Última, Carreira e Testarossa para os 3 primordiais que estavam acompanhando o Diablo. Enquanto estavam dando nomes a eles, as suas formas de realização de evoluções foram concluídas e acabaram em um instante. E em seguida se tornaram Duques Demônios que emergiram das cápsulas de cultivo. A primeira, Testarossa, surpreendeu imediatamente o Rimuru. A sua capacidade era tremendamente esmagadora e a dimensão da sua força ia além do senso comum, tá ligado? Em seguida foram os grandes demônios também que tinham vindo, os outros 7, que foram dados nomes de Venom, Veyron, Moss, Cien, Zonda, Agera e Spirit. Esses caras aí também terminaram instantaneamente as suas evoluções e emergiram da cápsula de cultivo, com um poder muito maior, conhecido como arquidemônios agora. O que a gente está falando aqui, galera, são nobres demônios no geral. Eu vou explicar para vocês a demonologia de Tensei para vocês entenderem melhor. Existem várias classes de demônios dentro do submundo. Os primeiros são os demônios menores, depois os demônios maiores, os superiores, e aí depois vem a classe de nobres demônios. Até agora, os únicos a evoluir para a classe de nobre demônios são chamados de arquidemônios, mas existem também subclasses lá dentro, que são os cavaleiros, barão, visconde, marquês e o famoso duque demônio. De acordo com os registros que existentes na demonologia dos reinos humanos, o Império Sagrado de Rubérios, por exemplo, um duque demônio é uma existência lendária, irmão. E ainda assim não houve outra convocação de duque demônio previamente documentada. Quase nenhum apareceu no mundo. Por isso esses demônios convocados são totalmente poderosos. São 3 duque demônios já, fora o Diablo, que também, né, evoluiu para duque demônio antes disso. Ou seja, cada um deles são nobres demônios. Não estamos falando só desses 4, estamos falando dos 10 que apareceram, porque os outros 7 também evoluíram para arquidemônio. Principalmente porque o Rimuru tem essa capacidade de dar o nome a cada um deles e faz com que eles subam uma classe. Sem dúvidas, essa hierarquia também se aplica aos primordiais. Tem o pessoal que tem essa dúvida, né? Às vezes, mas ele é um primordial. Tudo bem, a parte primordial quer dizer que ele foi um dos primeiros. Então a gente pode formular assim para você pensar. Existem vários demônios, só que os primeiros são os mais antigos. E quanto mais velho um demônio é, mais forte ele se torna. Principalmente quando a gente está falando de experiência de combate. Ou seja, conforme você adquire isso tudo, essa experiência toda, você acaba evoluindo e sobe na hierarquia de dentro do mundo demoníaco. Tanto que a gente até comentou aqui, mas o Diablo se tornou um duque demônio e tal, na web novel. E cara, ele tá nesse nível, ele consegue atingir o nível máximo de poder dele, uma coisa lendária. Mas voltando aqui para a história, agora a gente já sabe que o Rimuru conseguiu uma força de combate monstruosa para Tempest. Só que ainda não parava por aí não. Os demônios pediram pro Rimuru também para usar outras bonecas criadas. Lembra que o Diablo pediu para ele criar 1000 bonecas? Pois é, ele pediu para usar essas 1000 bonecas aí, ou pelo menos o restante delas, para poder invocar antigos subordinados pro Rimuru. E parecia perfeito para ele deixar esses demônios de nível baixo habitarem os outros golems que estavam cultivados pelos demônios grandes.
Ou seja, parecia que cada um dos demônios grandes tinha 100 subordinados cada. Era um total de 700 almas de Lesser Demons, que eram demônios mais baixos, habitando dentro dos golems cultivados. Se esses companheiros ganhassem corpos físicos e emergissem, só serviria para aumentar ainda mais a sua força terrível. E não, normalmente, mesmo com apenas 10 demônios, isso já seria algo inimaginável. Então a responsabilidade caiu toda sobre o Diablo, que foi quem trouxe todos esses demônios aí e quem comandaria essa legião, até porque ele é que pediu os subordinados pro Rimuru, né? E com certeza você pode apostar que isso aqui aumentou ainda mais a potência de força de Tempest. Agora uma batalha contra o Império seria muito mais fácil do que se imaginava. E a partir daí, nós tivemos o nascimento da maior força de Tempest, os Black Numbers. Que não tem nem como escapar, e não tem, cara, não tem como a gente não falar que literalmente esses caras são um nível absurdo de poder. Otakuzão, fã de anime, fã de Tensei, não esquece, capricha naquele likezão agora, ajuda demais a gente nisso aqui, cara. Pô, você clicando nesse botãozinho aí, mano, tu deixa a gente como no hype total pra trazer esse trabalho especial pra vocês aqui. E você que não é inscrito aqui no canal, só clicar no botãozinho, tá aqui do lado, ó. Clicou, se inscreveu, ativou o sininho, mano, isso é uma ajuda maior ainda pra gente, porque a gente tá sempre aqui trabalhando firme e forte pra trazer um material de qualidade pra vocês. E eu sempre agradeço pela força que vocês dão aqui no canal, que é maravilhosa. Muito obrigado, galera, vocês são bravos demais e eu te espero lá no próximo vídeo, hein? Não vem faltar não, hein? Valeu, é nóis! Fui!